Olá, colegas! Neste bloco iniciaremos o estudo das regras sobre responsabilidade tributária. A rigor, nós já estudamos o assunto responsabilidade tributária de maneira relativamente superficial ao estudarmos o assunto obrigação tributária. Nós falamos dos elementos das obrigações tributárias e entre esses elementos estava o elemento subjetivo. Quem é o sujeito ativo, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, e quem é o sujeito passivo, que tem o dever de cumprir o conteúdo da obrigação. Vimos que o sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável. Agora, nós vamos aprofundar o estudo da segunda modalidade do sujeito passivo, o responsável. Vamos falar de pessoas que não têm relação pessoal e direta com o fato gerador, portanto, não praticaram o fato gerador, mas, em decorrência de uma disposição expressa de lei, vão ser obrigadas a pagar o tributo ou cumprir o conteúdo da obrigação tributária acessória. Então, vamos agora começar a estudar as regras relativas à responsabilidade tributária. Em primeiro lugar, vamos trabalhar em cima de uma classificação doutrinária, porque, de acordo com os casos que se mostram no mundo concreto, a doutrina acabou percebendo que existem basicamente dois grupos de regras que atribuem responsabilidade. Esses grupos de regras podem ser enxergados na seguinte classificação doutrinária. Olha só, a responsabilidade doutrinária pode ser por substituição ou por transferência. Antes de desdobrarmos esta classificação, vamos entender exatamente a diferença entre a responsabilidade por substituição e aquela por transferência. O raciocínio é poder mais simples. É o seguinte, basta verificar em que momento a criatura que a lei vai dizer que é responsável passa efetivamente a ser responsável. Às vezes, a responsabilidade surge em concomitância com a ocorrência do fato gerador. Raciocinem, por exemplo, o caso da responsabilidade da fonte pagadora no que concerne à retenção do imposto de renda na fonte. Quanto a imposto de renda, existe um detalhezinho, tá? Existem aqueles pequenos fatos geradores, a cada recebimento que você tem um fato gerador pequeno, que vai ser considerado para a composição do grande fato gerador, o fato gerador de verdade do imposto de renda que vai ocorrer em 31 de dezembro. Na realidade, se fala que o imposto de renda ele é calculado na sistemática das bases correntes, né? A cada mês você vai fazendo os cálculos, depois vai somar tudo, fazer um pacotão para calcular o imposto devido durante todo o ano. Mas isso vai ser algo que vai ser detalhado mais à frente. Eu quero que a gente agora analise somente a circunstância de a fonte pagadora pagar rendimento para André e ser obrigada a reter imposto de renda incidente sobre esse pagamento. Vejam, se a gente considerar que com o pagamento, com a disponibilização econômica do rendimento, ocorreu o fato gerador do imposto de renda, a gente vai perceber que já neste momento a obrigação de fazer o recolhimento para os cofres públicos já é do responsável, já é da fonte pagadora. Em nenhum momento a responsabilidade foi de André, da pessoa que recebeu o valor do rendimento. Em nenhum momento foi da pessoa que praticou o fato gerador, porque lembrar, o fato gerador do imposto de renda é receber, não é pagar rendimento. Então, na realidade, o natural devedor seria André, ele que pratica o fato gerador do tributo, ele que recebe rendimentos. Mas o legislador optou por atribuir a responsabilidade pelo pagamento a uma outra pessoa. Por uma questão prática, como nós citamos, é bem mais fácil exigir que as fontes pagadoras retenham os impostos sobre todos os pagamentos que fizerem, do que sair de empregado em empregado exigindo que cada um deles faça o recolhimento do seu tributo. Então, ocorrido o fato gerador, o sujeito passivo já é o responsável. Em nenhum momento foi o contribuinte. Então, o sujeito passivo, preste atenção na palavra, substitui o contribuinte. O responsável, ele vai pagar em substituição àquela pessoa que, se não fosse a regra de responsabilidade, seria o natural devedor. Então, quando a gente fala desta classificação, a responsabilidade por substituição se refere fundamentalmente aos casos em que a obrigação de pagar do responsável já surge com o próprio fato gerador. A gente vai ver que existem algumas peculiaridades quanto à substituição tributária para frente ou para trás, mas no momento em que estivermos estudando especificamente esses casos, nós falaremos de tais peculiaridades. De cara, vamos adotar a regra geral.
na responsabilidade por substituição, o dever de pagar o tributo, a sujeição passiva do responsável, já surge concomitantemente ao fato gerador. Agora, há casos em que o fato gerador acontece, uma pessoa, normalmente o contribuinte, tem que pagar o tributo e por conta de um fato posterior, de um segundo fato que não é mais o fato gerador do tributo, é um acontecimento qualquer, a sujeição passiva é transferida. Aquela pessoa que antes tinha que pagar deixa de ser o devedor natural e uma outra vai suceder à primeira no dever de pagar o tributo. Como a responsabilidade sai de uma pessoa para outra, nós dizemos que essa responsabilidade é por transferência, uma vez que se transfere a sujeição passiva de uma criatura para outra. Um exemplo facílimo de ser entendido é o caso da sucessão causa-mortes. Se, por exemplo, Francisco é proprietário de um imóvel na área urbana do município de São Paulo, Francisco é devedor do IPTU. Suponha que Francisco não pagou IPTU por 1, 2, 3 anos. Francisco morreu. Não pode mais cobrar de Francisco. Vai cobrar de quem agora? Vocês vão ver que o direito tributário diz que vai ser cobrado do espólio. E se o patrimônio for vendido e depois se descobrir que ainda tem débito tributário? Vai cobrar de quem? Se Francisco não está mais vivo, vai cobrar dos sucessores. Vai cobrar, por exemplo, dos 2 filhos de Francisco. Certo? Então, Francisco devia IPTU, morreu, a sujeição passiva foi transferida para o espólio foi dividido e o débito passou para os sucessores de Francisco. Então, são casos de responsabilidade por transferência. Percebam, esta classificação, ela simplesmente toma como base o fio da meada, o divisor de águas, para você pegar o caminho de cima, responsabilidade por substituição, ou de baixo, responsabilidade por transferência, é o momento em que a criatura nominada responsável se torna efetivamente responsável. Se o momento é exatamente quando acontece o fato gerador, a criatura estará substituindo o natural devedor. Se é um fato posterior que transfere a sujeição passiva, a criatura que foi nominada responsável estará sendo responsável por transferência, uma vez que houve a transferência de uma pessoa para outra. Muito bem, só que a doutrina também subdivide a responsabilidade por transferência, falando que ela pode ser vista de 3 formas. Existem 3 casos de responsabilidade por transferência. Em primeiro lugar, a responsabilidade por sucessão, que é o caso mais comum. Vai se verificar quando uma pessoa sucede a outra. Como eu citei no caso da sucessão causa-morte. Era um devedor, veio um outro e sucedeu o primeiro devedor nessa sujeição passiva. É o primeiro caso de responsabilidade por transferência. Em segundo lugar, se fala em responsabilidade por solidariedade, para quem adota essa corrente doutrinária, né, em que, na realidade, uma pessoa seria o natural devedor, mas outros vão comparecer sendo devedores ao mesmo tempo. Particularmente, eu não concordo com essa classificação doutrinária, só cito porque já foi colocada em prova, porque, na realidade, os devedores solidários, segundo o entendimento do STJ, como vimos no capítulo passado, o sujeito que é devedor solidário, ele praticou o fato gerador em conjunto com os demais devedores solidários. Então, como o STJ entende que tem que ter praticado o fato gerador em conjunto, que não há benefício de ordem, então todos passam a ser devedores ao mesmo tempo. E na prática, todos são como contribuintes. Não seria nem caso de responsabilidade. É por isso que o próprio Código Tributário, num dos poucos pontos em que a gente vai aplaudir o Código dizendo, olha, eu particularmente acho que aqui foi melhor até do que parcela da doutrina, o Código não trata das regras de solidariedade dentro do capítulo relativo à responsabilidade. O Código trata de solidariedade no capítulo relativo a sujeito passivo. Lá no capítulo passado do nosso livro-aula, no capítulo 5, nós estudamos a obrigação tributária e quando falamos dos sujeitos da obrigação tributária, falamos do sujeito ativo e do sujeito passivo, nós falamos que dentro da parte de sujeição passiva existem regras sobre solidariedade, os artigos 124 e 125, que foram estudados durante a análise do capítulo 5 do nosso livro-aula. Mas, de qualquer forma, como já foi cobrada em prova a classificação doutrinária, a doutrina diz que a solidariedade é uma das modalidades de responsabilidade tributária, se enquadrando como responsabilidade por transferência, como entendendo que diversos devedores recebem por transferência o dever de pagar um tributo que não era originariamente dele.
Se o STJ tivesse aceitado aquele caso, quem já assistiu à aula do 5º capítulo, deve lembrar que eu citei o caso do grupo econômico. Por exemplo, a Ford, montadora de veículos, vender um veículo usando a sistemática de leasing, né, arrendamento mercantil, não sendo exatamente uma venda, sendo um contrato de arrendamento mercantil, que está sujeito ao ISS, então não pagando o ISS, quem teria que pagar seria o Banco Ford, por exemplo, que faz parte do mesmo grupo. Se fosse assim, a gente poderia dizer que há uma responsabilidade por transferência. Na realidade, o STJ diz que nesse caso não há solidariedade, porque fazer parte do mesmo grupo econômico não significa necessariamente ter praticado o fato tirador em conjunto. Tudo isso foi explicado lá atrás. Mas percebam, como o STJ não aceita que a responsabilidade seja transferida daquela pessoa que seria o natural devedor para uma outra, então nós não podemos dizer que solidariedade é um caso de responsabilidade por transferência. Mas como há essa corrente doutrinária, e repito, ela já foi cobrada em prova, eu coloquei tanto no livro texto quanto aqui no nosso livro-aula de Direito Tributário. E por fim, a responsabilidade por transferência abrangeria também casos de responsabilidade de terceiros. Nós vamos perceber que há casos em que o CTN prevê que, presente determinadas circunstâncias, a responsabilidade tributária vai ser transferida para uma terceira pessoa em virtude de alguns fatos que vão ser narrados dentro do Código. Vocês vão ver, por exemplo, que é possível que quando uma pessoa venda um imóvel para outra, a que adquire aquele imóvel passa a ser responsável pelo IPTU em virtude de responsabilidade por sucessão, que é a primeira modalidade, por transferência na modalidade por sucessão. Beleza. Só que se o cara do cartório, ao registrar o título aquisitivo, não exigiu a certidão negativa de débito, a consequência é que o cara do cartório passa a ser responsável em conjunto com o adquirente. Seria uma responsabilidade por transferência na modalidade de terceiros. Um terceiro na história, que é o cara do cartório, passa a ser responsável. Estou citando essa classificação sem dar tanta importância a cada uma dessas três últimas, porque o que é unânime, o que é uníssono, é a primeira subdivisão. Responsabilidade por substituição ou responsabilidade por transferência, todos nós temos que conhecer. Substituição, a responsabilidade surge no momento em que acontece o fato tirador, e por transferência a sujeição passiva acaba surgindo em virtude de um evento posterior. O evento posterior pode ser a morte, como nós citamos, pode ser a venda de um bem para outra pessoa, pode ser uma fusão entre empresas, podem ser diversos fatos que justificam que uma pessoa que devia tributo deixe de dever e essa responsabilidade seja passada para uma outra pessoa. Ok? Já na responsabilidade por substituição, nós temos casos em que, ocorrido o fato tirador, alguém já vai ser responsável sem que haja transferência de uma pessoa para outra. Muito bem, o Código Tributário não adota essa classificação. O Código Tributário adota uma outra que pode ser vista de maneira muito clara quando a gente analisa os dispositivos do CTN na sequência que eles são apresentados. E aqui eu já vou deixar uma dica importantíssima para vocês. Eu sei que este capítulo, responsabilidade tributária, de todos os capítulos do Código, é o que tem gerado mais dúvidas, é o mais difícil de ser compreendido, porque a sociedade evoluiu muito, as relações econômicas, financeiras, as relações acabaram se tornando mais complexas, diversos contratos novos foram inventados, diversas engenharias jurídicas foram implementadas, e o Código, que trata da responsabilidade pelo pagamento de tributos em várias situações, acabou não sendo atualizado, mantendo praticamente a mesma redação da sua origem, que é uma redação lá de 1966. Então, várias coisas não são resolvidas pelo Código. Várias coisas estão com um linguajar que é ultrapassado para os dias atuais. Então, vários problemas acabam sendo resolvidos pela jurisprudência. Todo mundo tem uma dúvida ou algumas dúvidas sobre esse capítulo. Eu tenho várias dúvidas sobre esse capítulo, dúvidas que o Judiciário ainda não resolveu. Quem se prepara para concurso público não precisa se preocupar com essas dúvidas. Precisa se preocupar com o que está no Código, que pode ser cobrado em prova, e preocupar com os pontos que já foram resolvidos pelo Poder Judiciário. Agora, a dica que eu quero deixar é que vai ajudar muito o entendimento dessa parte do Código se você, ao invés de ficar lendo os artigos como se eles fossem regras soltas, ao ler cada artigo, prestar atenção sobre em que seção
do código, que seção do capítulo sobre responsabilidade é aquela seção em que o capítulo está inserido, em que o artigo está inserido. O artigo está inserido em que seção exatamente? Por que isso é fundamental? Preste atenção no seguinte, vou citar algo que vai ser melhor detalhado mais à frente. Há um artigo que nós vamos estudar, o artigo 135, que diz que quando uma determinada pessoa agir com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ela vai responder pessoalmente pelo pagamento de um débito. Agir com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. Mais à frente aparece um artigo 137, que diz que a criatura vai responder pessoalmente. Aí vem 3 incisos. Os 3 incisos começam com a mesma expressão, quanto às infrações. O inciso 2 quanto às infrações, o inciso 3 quanto às infrações. Então o artigo 137 fala sempre de infrações gravíssimas. E diz que em certas circunstâncias, estas pessoas que praticam esses ilícitos vão responder pessoalmente. Confesso a vocês, a primeira vez que eu li o Código Tributário, a primeira vez que eu estudei esses dispositivos, eu disse, esse artigo 137 é inútil. Por que ele é inútil? Porque ele não serve para nada, pensava eu. Porque ele diz que algumas criaturas vão responder pessoalmente, aí os 3 incisos falam em infrações. Ora, o artigo 135 já resolveria isso, pensava eu. O artigo 135, ele diz que qualquer pessoa que agredir lei, contrato social, estatutos ou agir com excesso de poderes responde pessoalmente. Se o cara cometeu uma infração, ele fez alguma dessas coisas, agrediu uma lei, um contrato social, um estatuto, alguma coisa ele fez de errado. Então, não precisaria do artigo 137, porque se ele cometesse infração, ele já responderia pessoalmente por conta do artigo 135, que é mais amplo. Então o artigo 135 seria tão amplo que compreenderia dentro de si o artigo 137. Achava que o dispositivo era redundante. Só que há um princípio da hermenêutica, um princípio da ciência da interpretação, que diz que as exceções devem ser interpretadas de maneira estrita e, o mais importante, há uma outra regra que diz que você não pode presumir que a lei é redundante. O parlamento se manifesta por meio dos representantes do povo. É dita uma lei, diz algo, você vai dizer, isso aqui que ele disse é redundante, não serve para nada. Bem, foi movido um processo legislativo para se produzir uma norma. Tente entender o que é que ele quis dizer com aquilo. Se parece redundante, se esforce, use das técnicas de interpretação para dizer para que aquilo serve. Não presuma que é redundante, porque se você presumir que é redundante, talvez você não dê aplicação a uma manifestação de vontade do povo. Então vamos tentar entender por que um artigo fala a responsabilidade é pessoal quando o sujeito agir com excesso de poderes, infração de lei, contrato social e estatutos, e um outro diz que a responsabilidade vai ser pessoal em certas infrações que são gravíssimas, caso em que você vê claramente que o cara agride a lei. Então, naturalmente, ele já estaria na malha do artigo 135, que fala em infrações de maneira mais genérica. Muito bem. Para que eu entendesse a utilidade dos 2 artigos, eu precisei levantar a cabeça. Deixar de olhar apenas para o dispositivo, para o artigo, e olhar em que seção deste capítulo o artigo está inserido. Eu percebi que o artigo 135 está na seção responsabilidade de terceiros, enquanto o 137 está na seção responsabilidade por infrações. Aí algumas pessoas falam, aí piorou. O artigo 135 não está na seção de responsabilidade por infrações? Ele não fala de excesso de poderes, de agressão à lei, contrato social, estatutos? Ele não fala de infrações? Fica difícil. Mas, indo um pouquinho além, a gente vai perceber que, na realidade, o artigo 135 trata de casos em que o sujeito comete certa infração, que não vai ser necessariamente uma infração tributária, normalmente é infração a outro ramo de direito, e por conta de ter feito aquilo, ele vai ter que pagar o tributo. E a multa? Bem, pode ser que o ato que ele cometeu não seja uma infração tributária, portanto não tem multa alguma. Então ele vai ser responsável pelo quê? Quem é responsável pela infração é porque vai pagar a multa. No artigo 135, não necessariamente é caso de aplicação de multa. Dá um exemplo bem fácil de ser entendido. Vamos aqui na lousa para que eu dê esse exemplo. Olha só, vamos para um papelzinho em branco. Imaginem que determinadas pessoas, vamos imaginar aqui que as pessoas A, B, C e D são sócios de uma determinada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. O sócio A e o sócio B são sócios gerentes. Além de terem cotas do capital social, eles também têm uma
o poder de administrar a sociedade. Então, ambos são gerentes. O sócio C e o sócio D são sócios cotistas. São investidores, eles só têm grana ali dentro. Tem um pedaço da sociedade que lhes pertence, mas não tem poder de administração como tem os demais sócios. Muito bem. Suponha que o contrato social dessa empresa diga que certos atos podem ser praticados por qualquer sócio. Só que alguns outros atos de maior importância, que geram maior comprometimento patrimonial para a empresa, só podem ser praticados com a assinatura dos dois sócios. Para fazer este ato aqui, tem que haver assinatura no papelzinho em que este ato foi lavrado, tem que aparecer a assinatura dos dois sócios. Se for um destes atos aqui de cima, pode ser o sócio A ou o sócio B. Só que o sócio B dá uma de espertinho e ele sozinho pratica um desses atos aqui. Praticou um dos atos. Ele não poderia ter feito isso. Ele agrediu o contrato social da empresa. Como ele agrediu o contrato social da empresa, ele cai na malha do artigo 135, que diz que a responsabilidade é pessoal do agente, nos casos em que ele agir com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. Ele agrediu o contrato social da instituição e, portanto, vai responder sozinho. E dá para entender por quê, né? A empresa, no exemplo citado, só se manifesta, a pessoa jurídica, com a assinatura de dois. Se um assinou sozinho, ele fez algo sozinho. Não foi a pessoa jurídica que agiu, foi a pessoa física. Então a pessoa física vai ter que pagar o tributo. E a multa, alguém pode perguntar. Eu digo, que multa? Eu não disse nem qual foi o ato que foi praticado. O ato que ele praticou pode até não ser ilícito no conteúdo. A ilicitude é o sujeito praticar sem a assinatura do outro, mas o que ele fez não é ilícito tributário. Então isso aí foi colocado na responsabilidade, na parte de responsabilidade de terceiros, porque é um caso em que um terceiro vai responder por um ato de uma pessoa jurídica, porque na realidade a pessoa jurídica não agiu. Aliás, não é à toa que esta regra está dentro da parte do Código que trata também, ou do artigo do Código, que trata também do excesso de poder. Você sabe que o sócio-gerente pode algumas coisas, mas outras ele não pode, como, por exemplo, praticar um determinado ato sozinho. Ele agiu com uma coisa bem semelhante a excesso de poder. Dá um exemplo de excesso de poder muito conhecido, o da procuração. Se Carlos passa uma procuração para Ricardo praticar determinado ato, Ricardo vai lá, pratica o ato, assina, mas quem praticou o ato na realidade foi Carlos. O procurador, na realidade, age em nome do outro. Carlos é que praticou o ato. Carlos praticou, por exemplo, passou a procuração para Ricardo casar. Então, Ricardo vai lá e casa com a Maiara e, obviamente, não foi Ricardo que casou. Ricardo foi lá em nome de Carlos. Quem está casado com a Maiara é o Carlos. Agora, se o Ricardo aproveita e faz uma luazinha de mel, Ricardo agiu com excesso de poder, né? Quem fez foi Ricardo. Então, se eu faço algo além da procuração, quem fez o algo além é que fez aquilo ali, não foi o procurador. Então, esse artigo 135 fala de casos em que um sujeito faz algo que normalmente não poderia fazer, falta autorização para ele fazer e, por conta disso, paga o tributo que eventualmente seja devido por conta daquele ato. Já o 137 não. O 137 fala de responsabilidade por infrações. Trata de casos em que uma pessoa pratica uma infração e vai responder pela multa. E a infração é infração tributária mesmo. Trata de casos, que nós vamos exemplificar mais à frente, em que uma criatura, ela pratica um ato, por exemplo, em nome de uma pessoa jurídica. Se esse ato é ilícito, o normal é multar a pessoa jurídica. Não vai multar o empregado que praticou o ato. Mas há casos em que a ação do empregado é tão grave ao ponto de a multa ter que vir para o empregado. Aliás, eu vou dar o exemplo para que fique bem claro, a gente entenda bem a classificação que eu estou trazendo aqui. Um exemplo até que criei, porque vocês vão ver que não é uma coisa fácil de acontecer, é difícil achar exemplo concreto para esse artigo 137. Mas o exemplo que eu criei, que eu achei que ficou bastante interessante, foi o seguinte. Imagine uma pessoa que está passando por aquela fase na vida, eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, eu já passei, a fase em que você trabalha numa determinada empresa, mas você tem ódio mortal daquela empresa. Tem ódio mortal até das pessoas que trabalham ali. Você odeia muito tudo aquilo. Eu já passei por uma fase que de manhã eu tomava café da manhã, olhava para a xícara e via o rosto do chefe girando. Né? De tanta raiva que eu tinha. Eu estou indo para aquele inferno de novo. Então imagine que o cara está nessa fase, mas está estudando para concurso público, porque ele quer se livrar daquilo, quer dar um adeus.
Muito bem, ele está estudando para auditor fiscal da Receita Federal, ele trabalha na contabilidade da empresa, é contador, então ele está muito bem nos estudos, achando que vai ser aprovado, está acertando tudo quanto é simulado, sai o edital do concurso que ele quer, 2 meses para a prova e ele diz, é agora a hora do sprint final, daquela corrida final para ultrapassar os outros. Vou pedir demissão só para ficar estudando e ser aprovado. Mas eu não vou simplesmente pedir demissão, eu vou me vingar. Eu vou me vingar dessa empresa. Então, como eu trabalho na contabilidade, olha a mente maligna. Eu vou bagunçar toda a contabilidade da empresa, eu vou gerar todo um caos na contabilidade da empresa, depois eu peço demissão, deixo o caos aqui rolando, faço o concurso, passo para o auditor fiscal da Receita e depois eu venho aqui fiscalizar a empresa e ferro todo mundo. Vou autuar a empresa pelas irregularidades que eu mesmo já deixei armada. Mentalidade maligna, né? Tem que ter a cabeça muito doente para bolar isso. Quer dizer, eu bolei com exemplo, tá? Mas para fazer um negócio desse tem que ter a cabeça muito doente. Mas se acontecesse, a multa, se o fiscal descobrisse toda essa história, essa multa deveria ser aplicada não à pessoa jurídica, mas ao empregado que agiu com o dolo específico de prejudicar aquela criatura que ele representa. O ato que ele praticou não é ilícito? Está sujeito à multa? Está. Quem vai tomar a multa? Ele. Eu disse que na prática eu não vi esse dispositivo ser aplicado porque quando o fiscal chega a uma instituição e verifica que um ilícito foi cometido, que a contabilidade está cheia de problemas, o fiscal multa a instituição. Ele não vai dar uma de psicólogo, colocar o contador no seu colo e dizer, conte meu filho, conte para mim, quando você fez isso, o que é que você estava querendo? Você estava querendo ferrar a empresa ou é porque você é idiota mesmo e não sabia que isso estava errado? O fiscal não vai fazer isso, ele autua a empresa. O que pode acontecer na prática é que a pessoa jurídica, depois de ser autuada, tendo condições de comprovar a má-fé do fiscal, o dolo específico de prejudicar a instituição, aí ela impugne e demonstre para a Receita Federal que a multa tem que ser direcionada a uma outra pessoa. O que também é difícil de acontecer. Pode acontecer, mas é bastante difícil. Na realidade, eu estou citando isso aqui logo no início dessa parte sobre responsabilidade tributária, porque eu sei onde o sapato me apertou. Eu também comecei a estudar esse tipo de coisa, a parte de responsabilidade, e tive problemas com isso. E eu sei que muita gente tem. Eu sou convidado para participar de vários cursos no país, de pessoas que estão se preparando para concurso, de pós-graduações e por aí vai. Sempre eu vou para ministrar 1 ou 2 tópicos do programa. E o tópico que mais me chama para ministrar é esse, que alguns professores têm um verdadeiro pavor a isso. Ricardo, vem aqui dar uma aula sobre o quê? Responsabilidade tributária. Porque existem diversas dúvidas. E eu sei onde o sapato me apertou, onde aperta para muita gente. Isso que eu estou citando para vocês, essas conclusões que estou trazendo, eu tirei depois de estudar um bocado, porque eu ficava atordoado com esses 2 artigos. Os 2, para mim, falavam de responsabilidade por infrações, porque eles falam em infrações. Mas depois eu levantei a cabeça e vi, esse artigo 135 não está na parte de responsabilidade por infrações. Está na parte de responsabilidade por terceiros. Então, trata de casos em que o sujeito comete uma determinada infração, que pode não ser infração tributária, e paga o tributo. É o caso em que o terceiro paga o tributo. Já 137 não. É o caso em que o terceiro paga a multa, porque a responsabilidade é por infração à legislação tributária. O capítulo de responsabilidade por infrações é responsabilidade por infrações à legislação tributária. Claro que eu fui ajudado pela melhor doutrina, li vários livros para chegar a essa conclusão, analisando também a jurisprudência do STJ. Mas já estou dando a dica aqui de cara. Não só para esse caso do conflito aparente, que na realidade não existe, entre o artigo 135 e 137, para todos os outros. Estudem esse capítulo raciocinando da maneira que estou indicando, olhando para cada dispositivo dentro do contexto em que ele está inserido. Isso vale também para todos os ramos de direito, todas as normas, mas aqui é fundamental, senão você não vai entender algumas normas como eu não entendia no início dos meus estudos. Além disso, um outro ponto importante, fundamentalmente para a prova de concurso. Não vai ter tanta repercussão prática, mas em prova de concurso é fundamental, que é o seguinte, vocês vão ver que determinados artigos vão dizer que em certos casos a responsabilidade de alguém é pessoal. Em outros, ela é subsidiária. Em outros, ela é solidária. Grifem essas palavras e saibam que as bancas examinadoras adoram colocar questões em que tudo está certinho
mas só se troca a palavra pessoal por subsidiária ou subsidiária por solidária e o item fica errado. E mais, depois de decorar esses casos, use aquilo dali, mesmo que lhe pareça errado. Porque há pontos em que o CTN usa essas palavras de maneira equivocada, de maneira absolutamente equivocada. Mas se perguntarem na prova, segundo o CTN isso é assim, você vai marcar verdadeiro no próprio equívoco. Porque raciocinem comigo, qual a diferença entre as três expressões? Responsabilidade pessoal, o cara responde sozinho, sou eu que respondo, não tem ninguém para me ajudar. Se eu não pagar, ninguém vai pagar no meu lugar, sou eu e acabou, é pessoal, minha. Responsabilidade solidária, a gente já viu. Existem diversas pessoas respondendo ao mesmo tempo. Tinha o contribuinte que tinha que pagar, não pagou, vão para diversos responsáveis. Então não há benefício de ordem, todos estão no mesmo barco. Responsabilidade subsidiária, eu pago em primeiro lugar. Se eu não pagar, vai para outra pessoa. Veja que na solidária todos respondem ao mesmo tempo. Na subsidiária ou supletiva há o benefício de ordem. Muito bem. Raciocinando assim, deixa eu citar um exemplo de equívoco do CTN. O artigo 134, que será visto mais à frente, diz que, na impossibilidade de exigir o cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte, vão responder, e vou omitir uma palavrinha aqui, depois eu coloco, vão responder junto com ele, que responsabilidade é essa? Eu tenho que tentar cobrar do contribuinte. Se for impossível, na impossibilidade, uma pessoa vai responder no lugar dele, ou junto com ele. Essa responsabilidade é subsidiária ou supletiva, porque tem o benefício de ordem. Sempre que um responde primeiro, e somente se esse um não pagar, vem o outro, é porque o outro tem responsabilidade subsidiária. Só quando você lê o artigo 134, você vê o equívoco, o acesso de diarreia mental pela qual passou o Congresso Nacional a elaborar esta norma. O artigo 134 diz que na impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com ele. Peraí, para tudo. Responsabilidade solidária não tem benefício de ordem. O artigo 124, que já foi estudado, no parágrafo único, diz que na responsabilidade solidária não há benefício de ordem. Aliás, é a própria característica da solidariedade, é não haver benefício de ordem. Então, uma criatura só é responsável se não der para cobrar do contribuinte, então tem que tentar primeiro o contribuinte. Se não rolar, a responsabilidade é subsidiária. No concurso para auditor fiscal do município de Ipojuca, em Pernambuco, prova realizada pelo CESP, a banca colocou que, conforme previsto no CTN, a responsabilidade do pai pelos tributos devidos pelos seus filhos menores é subsidiária. Esse artigo 134 fala que a responsabilidade é solidária e o primeiro caso, aparecem vários casos, o primeiro é o pai pelos tributos devidos pelos filhos menores. O código diz, se não der para cobrar do filho menor, responde solidariamente com ele o pai. Só que você vê que a responsabilidade é subsidiária. Foi um equívoco do legislador escrever solidária. Aí vem a prova, você vê que o pai responde subsidiariamente. Você marca o quê? Você sabe que é subsidiariamente, a frase está correta. Só que a banca diz segundo o CTN. O CTN equivocadamente chama a responsabilidade de solidária. Então você vai marcar errado, porque a responsabilidade de verdade é subsidiária, ou você vai marcar certo, melhor dizendo, você vai marcar errado no item, errado, porque o código chama a responsabilidade de solidária, porque o item dizia a responsabilidade é subsidiária. Você vai marcar errado porque o código disse que é solidária, ou vai marcar certo porque você sabe que é subsidiária mesmo. O CESP deu uma de legislador. Disse que o item estava certo, porque realmente a responsabilidade é solidária, é subsidiária. Se um responde primeiro, depois o pai, se o filho tem que responder, se ele não pagar é que o pai paga, então a responsabilidade é subsidiária. Marcou certo. Como eu dou aula, a cidade em que mais ministro aula é Recife, por morar em Recife, eu tive vários alunos que fizeram essa prova, porque a prova é para um município próximo do Recife, município de Ipojuca. Vários alunos, todos escutaram, assistiram a aula que ministrei, dizendo basicamente o que estou aqui falando para vocês. E praticamente todos marcaram errado, porque colocaram na questão que a responsabilidade prevista no código era
subsidiária e o código diz solidária. E eu adverti para todo mundo, é subsidiária, mas se disserem em prova que é solidária, marca incorreto. Então todo mundo lá marcou errado, porque tinham dito o contrário do que está no código. Eu aconselhei a que fizessem recursos, ajudei nos recursos, e o SESP mudou o gabarito. O SESP mudou o gabarito para errado, e eles ganharam os pontos. Inverteu o gabarito. E o bom do SESP é que ele diz o porquê mudou, na maioria dos concursos. E ele disse que mudou porque tinha dito previsto no CTN. O que está previsto no CTN de maneira expressa é que a responsabilidade é solidária. Em suma, o conselho que estou passando para vocês, aliás, foram 2 conselhos importantíssimos para o estudo desse capítulo, que eu sei que é complicado. Eu sei que é complicado. Meu objetivo aqui para vocês é preparar os que se preparam para a prova de concurso público, para que consigam responder as questões relativas a isso, todas as questões que venham a ser cobradas, e para as pessoas que estão fazendo uma atualização, mostrar o que equivale na prática. Sei que a maioria dos meus leitores é composta por pessoas que também pensam em concursos públicos. E existe um outro grupo, que é um grupo que está se atualizando para atuar na prática como advogado. Os 2 grupos precisam da informação que está prevalecendo. Vocês vão ter condições de resolver as questões e vão ter condições de atuar na área sabendo a previsibilidade dos processos que vocês venham, nos processos nos quais vocês venham a atuar. De qualquer forma, as outras teses que vocês queiram criar são bem-vindas para que o judiciário possa mudar alguns posicionamentos que vocês vão ver que não são os mais adequados. Mas para os 2 grupos, 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, quando forem ler cada um dos dispositivos, vejam onde é que eles estão incluídos para entender a classificação do código que a gente vai explicar mais à frente. Segundo, quando forem ler cada um dos casos, grifem e deem muita atenção à palavrinha que diz qual é o tipo de responsabilidade que está sendo criada. Se ela é pessoal, em que uma pessoa responde sozinha. Se ela é solidária, em que várias respondem sem benefício de ordem. Se ela é subsidiária, em que alguém responde primeiro e não conseguindo pagar, outra pessoa chega para cumprir de maneira supletiva. São essas as dicas iniciais. No próximo bloco, nós iniciaremos a análise dos dispositivos conforme a estrutura traçada dentro do Código Tributário Nacional e também alguns outros aspectos que aparecem na própria Constituição Federal. Até lá e bons estudos!